Não, a minha formação foi um pouco diferente da formação dos padres, porque eu tive o privilégio de ter ganho uma bolsa de estudos da Diocese de Munique, na Alemanha. Então, quando eu entrei para o seminário, eu entrei com 27 anos, eu já estava formado em Direito, estava formado em História. Tem gente que fala aí, o Padre Beto aproveitou a formação para se formar na igreja, a igreja formou ele e tudo mais e tal. Não, pera lá. Já tinha duas faculdades. Eu tinha duas faculdades, já era professor, né, ganhava minha grana, tinha minha independência, mas a minha vocação realmente se despertou para o sacerdócio. E aí eu entrei para o seminário e a Diocese de Bauru havia ganho 2 bolsas de estudo, uma para da Alemanha e a outra de Roma. E entre a Alemanha e Roma eu aceitei ir para a Alemanha. Em alemão, padre? Em alemão. É impossível falar alemão, padre. Você fala alemão? Eu falo alemão. Nossa. Tive que aprender o alemão clássico, né? Porque não tinha outra alternativa. A universidade era uma universidade estadual, né? E eu só tinha a alternativa de fazer provas e estudar em alemão. Então eu tive que realmente esquecer o português, né? E eu passei 10 anos da minha vida imerso na língua alemã e na mentalidade alemã também. E isso para mim foi uma escola de vida. Segundo Caetano Veloso, só é possível filosofar em alemão. Ele tem certa razão, sim. Ele tem certa razão, sim. Mas porque a língua alemã é muito precisa. Uma palavra, ela te dá todo um conceito. Né? E para a teologia foi muito bom também. Mas voltando à sua questão, aparentemente, realmente, os padres católicos são melhor formados. Né? Por quê? Porque o padre católico ele tem que fazer uma faculdade de filosofia, pelo menos 3 anos de filosofia, e depois ele faz 4 anos de teologia. Né? Infelizmente, ele faz isso no seminário no Brasil. Tá? Em outros países, não. Né? Por exemplo, eu fiz a teologia, eu morava num seminário, mas fazia minha teologia numa estadual. Isso é legal, por quê? Porque o curso de teologia ganha uma seriedade muito grande, porque ele tá convivendo num espaço com outras ciências. Sim. Então o curso de teologia é questionado. Pô, isso é ciência mesmo? Ou isso é poesia? Então, por exemplo, meu professor de Antigo Testamento, ele era um egiptólogo. Então, um semestre ele ia fazer escavações no Egito. No semestre seguinte, ele vinha dar aula para a gente. Não é? Porque o Antigo Testamento e mesmo o Novo Testamento ele tem uma influência muito grande do Egito. Com certeza. E ele se especializou nisso. Então, todos os professores eram pesquisadores em áreas bem específicas, né, do conhecimento. Então, isso é uma vantagem. No Brasil não tem isso. No Brasil, a igreja que oferece o curso. Né? Então, infelizmente, eu acho que a seriedade caiu muito. Porque a igreja brasileira ela tem uns conglomerados de educação, né? Ela tem muitas faculdades dela, da PUC, né? Sim. Uma das mais caras do país é da Igreja Católica, né? Padre, e o Papa? Assim, eu tenho que te falar que, assim, igual eu falei, tem muitas críticas à Igreja Católica, mas tem algumas coisas que eu gosto. E uma das coisas que eu gosto é do Francisco. Você tem... Como que você vê ele, assim? E eu sei que muitas pessoas de dentro da igreja, principalmente daquela política mais ortodoxa, dentro da igreja católica, não gosta dele e tem até conspirações para o derrubá-lo, né? Como que é isso? Olha, eu acho que o Francisco, ele, por exemplo, ele atingiu o objetivo contigo. Eu não tenho minhas restrições com a igreja católica, mas eu gosto do Francisco. Se você analisar, o mesmo conclave, o mesmo grupo de cardeais que elegeu o Bento XVI foi o grupo de cardeais que elegeu o Francisco. Pô, aí você se pergunta, meu Deus, esse grupo mudou tanto extremos, assim? Né? 2 extremos. 2 extremos, não é? Na minha opinião, o Francisco é um jogo de marketing. Tem marqueteiro dentro da Igreja Católica? Claro que tem, que tem. Na verdade, a Igreja Católica tinha que sinalizar para o mundo que ela estaria se modernizando. Mas se você prestar bem atenção, o Francisco não mudou nada. Absolutamente nada. Uns discursos aí que deixaram o pessoal de cabelo em pé. Discurso é discurso. Não é? Aquela frase que repercutiu tanto no mundo, né, sobre os gays, né? Sim. Se um gay procura a igreja, quem sou eu para julgá-lo? Eu achei essa frase tão pobre.
mas tão pobre. Mas foi um passo importante para quem falava que bom, em pecado. Tudo bem, mas de um Papa não julgar, mas não tem que julgar mesmo. Ninguém não tem que ser julgado. Por quê? Ele não é um criminoso. Ele tem a sua sexualidade. Então aqui não tem julgamento algum, entendeu? Mas de qualquer forma, voltando à questão, é uma questão de marketing. Então eu tenho um Papa que sinaliza com um discurso mais ou menos moderno, não é? E diz ao mundo, olha, a nossa igreja é uma igreja que está com os pés na contemporaneidade. Você vê futuro para a Igreja Católica? Você acha que esse reinado... A Igreja Católica foi muito mais forte na Idade Média, você pega... Ela tinha muito mais poder, né? Flertava com os imperadores, flertava não, né? Quase mandava nos imperadores. Mas assim... E ela veio descentralizando esse poder, né? Mas ela tem muito poder no mundo ainda, mas frente às outras religiões, você acha que ainda vai perdurar por muito tempo a influência da Igreja Católica? Olha, bom, agora nós estamos vivendo um momento assim muito conservador, né? E dentro desse tempo conservador que nós estamos vivendo, ela tem uma chance de sobrevivência. Mas eu acredito que esse tempo de conservadorismo não vai durar muito tempo, não vai ter muita durabilidade. E se ela não mudar, no futuro, ela vai começar a ela vai correr o risco de ser uma igreja como ela é na Europa. Sim, esvaziada. Esvaziada. A igreja na Europa é uma igreja vazia. Só os mais velhos mesmo é que vão para a igreja. Entendeu? Porque os jovens, os adultos, eles não veem motivo de pertencer a uma igreja. Eu adoro igreja como arquitetura. Sim. Né? Então eu fui para a Europa e visitei as igrejas. Então você nota muito que as igrejas, muito turismo, né? O pessoal indo na igreja. Quando tem o culto, não tem quase ninguém. Isso mesmo. Isso mesmo. É o que diz o Engenheiros do Havaí, né? Eu acho a catedral é macumba para turista. Para turista. Não é? É isso que virou a catedral na Europa. Não é? E no terceiro mundo, e chamam ainda, não gosto muito desse negócio de países emergentes, né? Sim. Eu acho isso uma ilusão para o terceiro mundo. A Igreja Católica ela atuou muito no terceiro mundo para que o terceiro mundo os seus fiéis não se modernizassem, entendeu? Nós temos uma realidade que mescla, é uma mistura, é uma coisa esquizofrênica entre Idade Média e contemporaneidade. É muito interessante isso. Eu tenho um amigo belga que é padre e ele fala assim, Beto, quando eu venho ao Brasil, ele trabalhou aqui anos, né? Mas agora ele está na Bélgica, ele vem de férias, ele fala assim, eu faço um laboratório aqui, porque é uma loucura o que você ouve nas confissões, ou das pessoas na rua, não é? A gente vive uma mescla entre Idade Média e contemporaneidade. Nós temos um avanço tecnológico legal, não é? Mas ao mesmo tempo ideias extremamente arcaicas. Ideias